se quando você veio para cá, se você sentiu alguma dificuldade em arranjar habitação no Porto? No início, eu vim pra cá 2 anos atrás, então eu vim meados de 2019, 2020. A princípio, não tinha achado muito, meu objetivo era procurar por quartos, a demanda estava alta, porque era o período que todos os estudantes começam a vir pra cá, mas tinha muita oferta, então os preços não estavam tão absurdos, eu fiz todo o processo online. Eu já cheguei aqui com a minha habitação preparada, com, tipo, tudo arranjado, documentação toda certa. Então, quando eu cheguei há 2 anos atrás, não senti tanta dificuldade assim. Conforme o tempo foi passando, eu fui, óbvio, mudando de lugar, fui querendo espaços maiores, mais confortáveis, justamente depois de conhecer a cidade, e foi cada vez mais complicado, tem se tornado cada vez mais complicado encontrar habitações que caibam nos nossos bolsos, ultimamente. Sim, mas a maior dificuldade de tudo, a maior dificuldade em geral, são os valores ou você sente que há outra coisa? Por exemplo, a oferta atualmente não é assim tão agradável. Sim, junta um bocado dos 2. Os preços que oferecem pela qualidade do lugar, tanto de localização quanto da qualidade do espaço em si, não coincidem. Eu vi habitações extremamente caras, até porque eu tenho recentemente procurado casas mesmo, tipo apartamentos, e são valores estapafúrdios para lugares, tipo, localização péssima, a qualidade do apartamento não é boa, ou do quarto não é boa, a casa tem infiltrações ou tem problemas na estrutura, então o valor não tem compensado. Fora não quererem assinar contratos com, né, com brasileiros, o que é um Sim. outro viés, é outra história. E aí nós já, partindo desse assunto, nós já íamos logo para a segunda pergunta que é: você acha que ser imigrante, sobretudo brasileira, afetou de alguma forma a celebração de um contrato de arrendamento? Sim, sim, imensas vezes. É assustador, eu não achei que isso fosse ser tão sério, mas sim, principalmente para habitações completas, tipo T0s ou T1s. Para quarto, eu até que senti menos dificuldade do que eu estava à espera. Para quarto é mais tranquilo. O meu último senhorio inclusive disse que tinha receio de alugar para brasileiros, para arrendar quartos para brasileiros, mas que tinha tipo, começou a abrir exceções e por acaso não se arrependeu, que o pessoal que foi não teve problemas. Ele Sim. teve outros tipos de problemas e viu que era algo standard. Mas sim, inclusive eu já pedi muitas vezes para amigos meus portugueses entrarem em contato e tratarem das coisas para mim, porque se fosse eu tinha certeza que não ia funcionar. Sim, mas voltando um bocado à situação do senhorio que você falou, ele chegou em algum momento a dizer o porquê sentia receio ou ele simplesmente disse sem nenhuma razão? Ou ele teve más experiências? Assim, ele O que é disse que. que tinha tido uma experiência ruim, que ele só aluga para meninas, só os quartos todos são para meninas. Então ele disse que teve uma menina que ela não era muito higiênica, que às vezes atrasava os pagamentos, mas ele falou: "Os pagamentos nem são um problema", mas gerava conflito e depois do nada ela quis sair no meio do contrato para voltar pro Brasil, para a família, e eu fiquei de mãos atadas. Sinceramente, eu, que sou uma pessoa um bocado de pavio curto, não quis muito Uhum. minerar esse assunto para saber o fundo da história, mas sim, foi por uma experiência que ele teve receio de continuar a arrendar para brasileiros. Ok, ok, justo, pronto. E em relação aos preços, você falou que, pronto, que agora quer mudar para um lugar maior e tudo. De que forma o aumento dos arrendamentos te afetou? E pronto, quais transtornos isso gerou para você sendo uma estudante trabalhadora e ainda imigrante? Como é que Cara, isso te afetou? que peso. Foi estranho, porque foi aquilo que eu te falei, quando eu cheguei os preços não estavam tão absurdos, eu entrei em Uhum. choque o quanto era viável sobreviver num quarto e ter dinheiro para pagar as contas, para pagar mercado, passeios e ainda sobrar um dinheiro para guardar. Então eu acompanhei todo esse processo e agora tenho um quarto que não é um valor tão além daquilo que eu consigo pagar, mas eu já consigo sentir dificuldade em estar aqui, estar no meu emprego, pagar a faculdade Uhum, e uhum, fazer uhum. coisas por fora. Então, os valores têm aumentado na medida em que eu tenho que medir muito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. Eu tenho que decidir
que eu tenho que parar de, sei lá, jantar fora, por exemplo, para juntar esse dinheiro se eu quero fazer uma coisa diferente, porque eu sei que as despesas da minha casa têm que ficar separada. E conforme eu fui pesquisando por outros quartos, outras casas, os valores estão absurdos. Então, tipo, olha, eu posso gastar só isso agora para poder compensar e eu Sim. conseguir pagar minha renda. Tem aumentado muito, e eu digo que o aumento tem sido mais de um ano para cá. No meu primeiro ano aqui, não senti muita diferença no 2020 todo, mas quando passou Uhum. meados de 21 para entrar em 22, Uhum. foi um aumento assustador. E agora esse ano então nem se fala, esse fim do ano Sim, para o início nem se fala. Tem sido só mesmo misericórdia mesmo. horrível. Pronto, e já agora, tendo em consideração a sua posição, que é de trabalhador estudante, que é uma posição muito complicada, não é? A maioria das pessoas que percebem o que é ser um trabalhador estudante tem essa dificuldade. Eu queria saber se você acha que o Serviço de Ação Social da universidade, da sua faculdade, se poderia te dar algum apoio no sentido da habitação. E se sim, se você acha que ele pode dar apoio, de que forma você acha que isso poderia ser feito? Ok. Foi um dos primeiros questionamentos, tanto até mesmo da minha família, quando eu disse que vinha para cá, porque quando a gente foi olhar a inscrição do Porto e a estrutura da faculdade, que eu estou na faculdade de letras, é, eu, a gente descobriu que tinha os quartos para Residências? estudantes, tem residência, exatamente. Só que eles disseram que as residências era só para os estudantes portugueses, tipo, de terrinhas que tem que se deslocar para as cidades. E eu Uhum. pensei, poxa, mas não tem nenhum percentual que é destinado a alunos, tipo, imigrantes, tipo, Internacionais, sim. internacionais, e não tem vaga. Ah, pode até ser, mas está sempre lotado, a gente dá prioridade para os locais, e acho que isso seria, primeiramente, uma forma, até porque um aluno que vem de outro lugar, que já sabe que vai sentir dificuldade para ter que trabalhar, tipo, se sustentar aqui e manter a cabeça em dia para absorver o conteúdo da universidade, Uhum. ter que se preocupar com menos uma coisa que é habitação podia ser algo que a faculdade fornece, sabe? Então, isso foi uma das Sim. coisas que mais me impactou. Sobre serviços de saúde em geral, no SASUP, que é o caso da Universidade do Porto, eu achei que pelo menos foi ok. Tipo, não senti muita distinção se eu fosse nacional ou se eu fosse estudante internacional. Eu tive acesso a tudo, não me senti discriminada nos serviços de saúde, tipo dentista, médico clínico geral, psicologia principalmente, porque no início a gente precisa de um apoio tanto dos nossos pais, mas de onde a gente está. Ou seja, eu pedi consultas no SASUP de psicologia e me senti minimamente acolhida, o que eu fiquei surpresa. Então, assim, de questões de saúde, não achei tão absurdo, mas algo que podia melhorar, que tranquilizaria os estudantes internacionais, é saber que vem para cá, para uma universidade que tem já um espaço para te acolher, nem que seja Sim. temporário. Tipo, a gente te dá 6 meses para você conhecer a cidade e depois achar o seu espacinho. Não, é tipo, jogar 2 leões e boa sorte.